Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a bênção do Éden. Essa foi a bênção dada ao homem quando ele ainda estava no Éden. Em toda a obra de criação, Deus abençoou respectivamente, primeiro aos animais. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 22 diz: E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus deu aos animais a bênção de multiplicação e fecundidade. A segunda bênção é para os homens. No livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 28, diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se movem sobre a terra. Deus deu ao homem a bênção de multiplicação, fecundidade e domínio. A terceira bênção é o sábado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz: E abençoou Deus o sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus abençoou os animais, primeiro, para que o homem não se ensoberbecesse e não se sentisse o homem mais importante do planeta. Quando o homem peca, ele é lançado para fora do jardim, pelo ecossistema de vida do Éden, pois dentro dele havia morte. Em Gênesis 3,17 diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas. E todos os dias da tua vida. A terra se torna maldita por causa de Adão. É no discipulado que aprendemos a destruir a carne. Por isso, ele é construído por muitas mãos, para você matar sua carne. O batismo nas águas é para o corpo. O batismo com o Espírito Santo é para o Espírito, e o batismo com fogo é na alma. Quando somos batizados com fogo, começa a transformação do nosso caráter. Deus trata o nosso caráter para termos mais acesso a ele. Adão, no jardim do Éden, ele sai da vida para a morte, e com o pecado a terra se tornou maldita. Por isso, Deus coloca a vida dentro do homem, para que ele levasse vida em lugares de deserto e maldição onde há morte. Deus chama a vida que colocou dentro do homem de leite e mel. Leite e mel são os únicos alimentos de origem animal que surgem da vida para a vida. Ou seja, a vida que flui de você gera vida em lugar onde há apenas morte. Em Gênesis capítulo 5, do 1 ao 4, diz: E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou
teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais, Abrão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, ou seja, Deus responde e diz, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Essa foi a resposta de Deus para Abraão. O poder para dar a volta por cima, para quebrar as cadeias, está dentro de você, está em suas entranhas. A bênção de Deus nunca está em coisas ou lugares, mas sim em homem. É o homem que abençoa os lugares. E as coisas, quando toma consciência por meio da profundeza da palavra, do conhecimento adquirido, à medida que ele adquire o conhecimento, ele explode em poder. Toda a bênção de Deus provém de dentro de você. Em Gênesis capítulo 15, do versículo 5 ao 9, diz, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, que se as podes contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou isso por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhes, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos. E um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Deus arrebatou Abraão para as regiões celestiais e pediu para contar as estrelas. A justiça está na fé. Por isso que tudo que não é oriundo da fé é pecado. Uma oferta é uma aliança entre o mundo superior e o inferior. E toda oferta precisa ter um propósito. Deus não deu Cristo de forma desinteressada. Deus entregou seu Filho único para colher filhos. Deus elevou a sua própria palavra e se obriga a agir tendo em vista princípios. Em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, diz, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, qual grande era este, quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O maior é quem dá primeiro. Em Gênesis capítulo 15, versículo 10 e 11 diz: E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Essas aves dos céus são pessoas do maligno que querem roubar as suas bênçãos. Em Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 13 diz: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Descendência que passa por Isaque, Jacó e Abraão. O tempo de escravidão no Egito durou 430 anos. Decisões mal tomadas e atitudes de desobediência podem atrasar os planos de Deus em nossas vidas. Assim como a desobediência do povo de Israel atrasou em 30 anos a mais, fez eles permanecer mais tempo no Egito. Qual é a ligação de saída do povo do Egito com a oferta de Abraão? Foi a oferta de Abraão que Deus ouviu o clamor e desceu e libertou o povo do Egito. Toda a oferta é tridimensional, ela é memorial, ela é alçada e ela é movida. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quem vive de oportunidades não tem propósito. Todo aquele que dá um primeiro passo em direção ao chamado de Deus, ele o abençoa. Onde há perversão sexual, há escassez de riquezas. Deus tirou Abraão de uma terra próspera para levá-lo para uma terra de maldição em Canaã. Deus põe vida em Abraão
e a vida começa a manar de Abraão para a terra e não ao contrário. Finalizo dizendo que dentro de você há poder para transformar desertos em jardim. Deus te abençoe.